Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Carralcast. Estamos por aqui mais uma vez e queremos te agradecer pela sua audiência, pela sua companhia. Te agradecer a você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, nos mandando mensagem, interagindo com a gente. E falando sobre redes sociais, já quero passar a bola aqui para o meu amigo Felipe, para poder falar mais sobre as nossas redes sociais. Fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, quem ainda não está seguindo as nossas redes sociais, vai aqui na descrição do vídeo, curte, compartilha, aproveita já para dar o like nesse vídeo aqui, que o nosso conteúdo vai para mais pessoas e pode edificar ainda mais vidas. Quais são as redes sociais, Felipe? Fala aí. O Instagram Carralcast, no YouTube aqui também Carralcast, no TikTok também estamos no TikTok, Carralcast também, então é tudo Carralcast. E também se você preferir ouvir pelo Spotify ou pelo seu aplicativo favorito de música, né, de podcast, também estamos nas plataformas Amazon Music e Spotify. Então procura lá, Carralcast, e você pode ouvir a hora que você quiser, compartilhar. Então, lugar não vai faltar. Oportunidade não vai faltar, né, Alan? Estamos em todos os lugares. Não somos onipresentes, mas estamos em todos os lugares. Exatamente. Legal. Então, continua nos seguindo por aí, interaja com a gente. Hoje nós temos um episódio muito bacana, uma amiga nossa, muito especial, que está aqui conosco nessa noite. E daqui a pouquinho a gente vai falar com ela, mas depois da vinheta. Roda a vinheta aí. Estamos de volta por aqui no Carralcast. Hoje o nosso terceiro episódio, como falei no bloco anterior. Hoje nós estamos recebendo aqui, né, Felipe, uma grande amiga. A primeira mulher, convidada mulher. No mês da mulher, né? No mês da mulher. É mais do que justo. Foi pensado, cara. Exatamente. Foi pensado. Tá pensando o quê? Foi pensado primeiro por Deus, depois pela gente. Exatamente. A gente pensa um pouquinho também, né? Deus coloca no nosso coração, faz a gente pensar. E nós tomamos a ação de convidar a primeira mulher do nosso programa, do Carralcast, nesse mês especial. E ela é uma pessoa muito especial, amiga, serva de Deus. E tem muita coisa para compartilhar conosco nesse programa aqui. Está com a gente nessa noite, Laisa Pestana. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Fica à vontade. Obrigada. Ai, legal, gente. Boa noite a todos. Obrigada a vocês por convidar, claro. Um pouquinho de pressão, hein, gente? Falando que eu sou a primeira mulher aqui, mas verdade. Uhul Mulheres, né? Um mês muito importante pra gente também. Nós sabemos, né, que é um mês, além de ser importante, tem muitas mulheres aí que também são empreendedoras, também servem a Deus. E é isso aí, gente. Estou aqui para representar vocês. Obrigada por me convidar, claro. Tá acompanhando aqui a live. O Vitor tá ali no cantinho ali, o maridão tá ali acompanhando, fazendo os vídeos, Exatamente, tem que acompanhar. Não tem... isso aí. Tem que ajudar, né? Tá certo, tá certo. No meio das mulheres, não só no meio das mulheres, mas sempre, né? Felipe, a Laisa aqui é da área da beleza, do autocuidado, né? Trabalha, empreende nessa área, é uma profissional, referência nessa área, mentora, dá cursos. Sim. Nós queremos saber, Laisa, assim, para a gente começar o nosso papo aqui, muito descontraído, mas queremos saber quando você começou a trabalhar na área da beleza, do autocuidado. Como que foi a tua história, teu início? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Como é que você começou? É uma história um pouquinho longa. Manda bala. Mas a minha história na área de beleza, a gente começou desde cedo. Tenho mulheres incríveis na minha vida. Minha mãe, minha avó, todas são da área de beleza. Então, aprendi muito com elas também, né? Então, minha mãe é cabeleireira, minha avó é cabeleireira. Fui formada cabeleireira também. Mas minha mãe teve sempre empreendedorismo. Então, tipo assim, ela sempre empreendeu. Minha avó também. Ela deu aula quando a minha mãe ainda era pequena. A minha mãe hoje tem salão também. E aí eu comecei desde cedo. Ia da escola pro salão. E aí eu via elas fazendo tudo aquilo ali. E desde, acho que dos meus 14 anos, comecei com unha. E aí eu comecei a trabalhar na unha, da unha, fui aprendendo outras coisas. Aí minha mãe, por favor, vai lá, faz um curso de cabeleireiro. Aí eu falava, cara, eu não sei se eu quero, porque eu não gostava muito da parte de química do cabelo. Sim. Mas eu sempre fui uma pessoa assim, não, vou começar a trabalhar, sempre gostei de cabelo. Aí fiz um ano. Quando eu terminei, eu falei, não quero trabalhar com isso. Mas a minha mãe, ela sempre me falou, filha, você foi feita para ser empreendedora, como nós somos. Então, eu falei assim, cara, mãe, eu não quero trabalhar com química, não é que eu não quero ajudar a senhora, mas
eu gosto de penteado. Sempre gostei de arrumar o meu cabelo, de arrumar o cabelo da minha irmã e das minhas primas. Sempre quando vinha fazer uma trança, fazer alguma coisa assim. E aí eu falei, eu acho que eu vou começar a fazer penteados a domicílio. E aí eu falei assim, que tinha acabado de tirar minha carta. O Vitor quase ficou louco, porque carro, moto. eu tava carro e moto. Aí eu tinha uma motinha, no máximo fazia 120. Que bom, né? Aí eu falei assim, eu vou anunciar no Facebook, Free Shop. Sim. Shop. Aí eu falei assim, peguei minha prima, peguei a Laís, a minha irmã, né, gêmea. Aí eu falei pra ela assim, olha, deixa eu fazer uns penteados em vocês, tirar umas fotos, vou jogar no Free Shop. Tudo antigamente era no Free Shop, Sim, Facebook. sim. E aí eu falei assim, penteado a domicílio, R$60. E eu falei, vamos lá, né? Aí uma menina me achou por lá e falou assim, pelo amor de Deus, eu faço maquiagem, eu preciso de alguém que faça penteado. Aí eu falei, não, claro, não tinha feito nenhum penteado, gente. Mas a gente finge como se tivesse. Vai embora. Aí eu falei assim, não, claro. Ela, tem 3 em Praia Grande e Cubatão. Gente, para todos que estão ouvindo aqui, eu não sou de Santos. Eu vim para Santos em 2011, morei fora. Então, tipo assim, era tudo muito novo para mim. Sim. E aí eu, de moto, ir pra Praia Grande, pra Cubatão, não conhecia. Eu conhecia só ali a área que eu tava. Gonzaga, Santos, Praia, Canal 1, 2. Sim. Não sabia sair dali. Aí, então, o que eu fiz? Lá vai GPS, no fone de ouvido, e fui. Vira à direita, vira à Cheguei esquerda. lá, perrengue. Simplesmente posso falar isso porque acabei indo com os materiais todos 220, era 110. Nossa, já é o primeiro desafio. Que era, tipo, secador, não tem como ser bivolt. Aí eu peguei emprestado a própria pessoa que eu ia fazer o penteado e me virei. E assim foi, durante quase... Assim foi o começo. 5, 6 anos. Começo Legal. da vida empreendedora. Foi. Mas você compartilhou algo aí já de cara que já me chamou a atenção. O fato de você ter sido influenciada dentro de um lar onde a sua mãe já empreendia na área da beleza, do cuidado pessoal, Exato. a sua avó também. Então, como para você é importante essa questão da base da família, da influência da família no destino e no futuro dos seus, no seu caso? Como que foi importante isso para você? Eu acho que é tudo. Na verdade, eu sempre, quando eu converso com as minhas amigas e com todo mundo, eu sempre falo que a base familiar, ela é tudo, gente. A gente aprende de exemplos, de mímicas, né? Então, não tem como você falar assim, eu não faço isso. Eu fui influenciada assim. Sim. Não tem como. Eu vivia num ambiente que era só beleza, que era só salão. Então, não tinha como você falar assim, ela simplesmente escolheu. Tudo bem, existem pessoas que escolhem. Só que a maior parte é a influência. Então, ver minha mãe batalhar, porque ela também tinha que cuidar de 4 filhos. Minha avó também, ela foi viúva muito cedo. Também tendo que cuidar de 2, 3 filhos. Então, tipo, não tinha como. Eu sempre tive na veia isso de empreender. Sim. Eu só não sabia ainda especificamente o que eu queria. Mas ver minha mãe, ver minha avó, ver as pessoas que eu mais amo nesse mundo batalhando e indo atrás, não tinha como também não ser influenciada com isso. Sim, muito bom. A gente até recebeu no primeiro episódio o Thiago e ele falou sobre a influência das pessoas que caminham junto com a gente, né? Que estão no nosso convívio. Ele falou da mãe dele e tal, eu comentei até do meu pai. A família, realmente, ela é a base de tudo, porque são as primeiras pessoas que a gente tem o contato em relação a tudo. Sim. A todos os assuntos. A empreender, ao trabalho, à fé, né? Fé. E aí, já trazendo para esse lado da fé. Exato. Como que você chegou, você nasceu em berço cristão, como é que foi essa trajetória sua? A minha avó é católica, eu não nasci em berço cristão, mas eu tenho pessoas na minha família, graças a Deus, que são cristãs desde cedo. Eu iniciei indo à igreja com a minha tia, na verdade. Eu tenho uma tia e um tio que é o irmão da minha mãe, né? Que são que nem um segundo pai e uma segunda mãe. Eles cuidavam muito da gente. A gente tem 4 primas ali que a gente sempre cresceu juntas. Sim.
meses de diferença, às vezes assim. Então a gente sempre cresceu juntas. E essa minha tia, ela sempre foi de base cristã, meu tio também. Então eu lembro de ir para a igreja com eles desde cedo, era assembleia até. E eu acho que começou aí. Minha mãe ela tem base cristã também. E meu pai hoje também, graças a Deus. Minha mãe se batizou ano passado. Glória Meu a pai, Deus. ele já é desde cedo. E tem um tio hoje que é pastor. Legal. Então, graças a Deus, ver minha família nesse caminho hoje também faz toda a diferença. Mas, não comecei na base, mas tive, sim, exemplos ao meu redor Sim. que me levavam. Claro, quando a gente é pequenininha, a gente não entende muito. Sim. Mas eu agradeço muito a minha tia e meu tio que me levaram, mesmo quando eu não queria. Mas agradeço bastante, porque hoje não tem como, né, voltar atrás depois que você conhece a palavra. Sim. Nasceu uma vez nascido de Exato. novo, né? Juntando esse assunto fé e a sua área de atuação, que é o mercado da beleza, né? O universo da beleza, do autocuidado, né? Como que você lidar com a questão da autoimagem? Tem muitas mulheres que te procuram para cuidados, né, da sua própria imagem, mas que, para além da imagem física, às vezes do cabelo, da sobrancelha, seja da unha, seja de qualquer outro detalhe, quando você percebe que, para além dessas coisas, dessas características físicas, tem uma necessidade emocional e até de cunho espiritual, como você, sendo cristã, como que você consegue atuar de modo que não seja invasivo na vida dessas pessoas, mas de alguma maneira liberar uma palavra, alguma coisa para que essas pessoas não só mudem os seus aspectos físicos, mas também a sua questão emocional? Como que você lidar com isso? Estou te perguntando isso porque, numa outra ocasião, você me começou a contar sobre isso, mas não conseguimos concluir. Bom, o mundo da beleza, como a gente sabe, é algo bem complexo. As mulheres, hoje em dia, elas se veem se comparando demais nas redes sociais. Elas se veem tendo a necessidade de autoaceitação de um monte de gente, de comentários e outras coisas que atrapalham muito isso. E eu não vou falar que eu não fui uma delas, porque eu já fui. Então, lidar hoje com mulheres, eu não falo só sobrancelhas ou só algum procedimento, mas mulheres que deitam na minha maca e às vezes, né, precisam, além daquela sobrancelha, de um conselho, de ser ouvida, simplesmente. Hoje, no meu espaço, vou contar um pouquinho também desde o início, eu tinha um pouco mais de medo de abordar, às vezes, porque a gente pensa, não sei qual é a religião da pessoa, não sei o que ela acha, se ela vai achar que eu estou sendo muito invasiva nessa questão, mas começa com um simples ambiente. Tem muita gente que hoje fala assim, lugares profissionais não devem ter músicas cristãs, ou não tem que tocar música de igreja, e um monte de coisa. Desculpe, pessoal, no meu ambiente vai ter sim. Se você chegar na minha clínica, vai estar tocando louvor, sim. Tem vários tipos de louvores, tem em inglês, tem em português, e todos com batidas diferentes, mas que gera, sim, um ambiente mais propício para essa pessoa. Sem dúvida. Então, já começa nisso. Eu acho que começa na questão do ambiente, como você recebe a cliente. Então, a partir do momento que ela deita na minha maca, você também tem que ter um pouquinho de sensibilidade, de entender se ela quer conversar, ou se ela só quer falar, ou se ela te permite ou não. Claro que a gente cria intimidade. Também não existe isso, eu tenho intimidade com todas as minhas clientes, eu vou conversar com elas sim. E eu sinto se uma vez ela só quer conversar ou se ela quer ficar caladinha. Mas é claro, a partir do momento que a gente começa a ter um pouquinho mais de intimidade, conversar uma com a outra, às vezes ela chega e fala, eu não tive um dia legal, ou alguma coisa aconteceu. E aí eu tenho minha porta de entrada, né? Que é, sério, me conta um pouquinho mais. E eu pergunto sempre, você acredita em Deus? E começo, daí... Já aborda... Eu pergunto, eu não tenho essa, mas naturalmente eu pergunto, acredita em Deus? Acredito e tal, não sei o que, olha, eu sou cristã, só queria te falar isso, mas... E aí a gente começa uma conversa muito tranquila, como houve outras vezes. Ontem mesmo na célula, o Felipe sabe, levei uma cliente minha,
que ela já é cliente minha há mais de 2 anos, com base católica também. Sempre conversamos sobre tudo e de Deus. Ela era uma cliente que estava marcada segunda-feira. Só que algo falou assim, não, remarca ela. E eu remarquei. Remarquei para terça-feira. Sim. E aí, ela deitou na minha maca conversando. Eu falei um pouco de Deus. E ela falou assim, nossa, engraçado você ter falado isso. Eu tava esses dias pedindo para Deus um sinal. Tipo, um sinal de ter um pouquinho mais de comunhão, de ter um pouquinho mais de intimidade. E aí foi quando eu mencionei a célula. Falei assim, sabe o quê? Eu te busco, hoje você vai comigo e tal. E aí flui assim, gente. Eu tenho que entender também que não é eu que faço isso, né? Exato. Sim. Que é o Espírito Santo através de mim. Então, uma das coisas também é consagrar o seu negócio. Antes de entender a intensidade, né, a grandiosidade de tudo isso, é consagrar o seu negócio. É entender que aquilo ali não foi feito para você, mas sim feito para que você propague também o que Deus quer. Sim. Um ponto importante nessa situação, nesse cenário que a gente trouxe aqui para você falar um pouquinho, é que muitas vezes não é necessário ou não se há nem a oportunidade de se verbalizar algo. Né? Como você falou em alguns momentos, só ouvir já basta. Muitas vezes o acolhimento, o tratamento, o ouvir, né? O se dispor a ouvir o outro, né? Já é uma mensagem no coração das pessoas que pode fazer a diferença naquela necessidade que a pessoa tem, né? De emocional, né? De alguma coisa que ela esteja vivendo naquele momento. Então, muitas vezes a gente acha que só se for pregando, né? Sim. E a pregação, na verdade, é a sua própria vida. Com certeza. Né? A sua própria vida tem que ser uma pregação explícita, o seu tratar as pessoas, o seu acolher as pessoas. Então, acredito que nem você falou, na sua empresa, vai tocar louvor, vai tocar música, mas maior do que tudo isso é como você trata as pessoas, como você acolhe as pessoas, né? Como as pessoas veem em você. E aí, a partir de como elas olham para você, elas já são impactadas. Eu acho que esse é um dos pontos mais fortes, né? Uma das coisas que nós temos como premissa aqui no Carral é exatamente que nós, cristãos, sejamos relevantes nas áreas que estamos. Claro. Seja na área da beleza, seja na área da tecnologia, qualquer área. Área pública, no serviço público, não importa, nós precisamos ser relevantes. E relevantes não é ser conhecidos, mas fazer aquele que é maior ser conhecido através de nós. Então, Exato. esse é o ponto, né? Sim. Como eu já tive outras coisas acontecerem lá na clínica, de receber pregadores que vieram da África. Os missionários, Os né? missionários que vieram da África lá e foi uma coisa assim do nada. E tá simplesmente uma cliente que eu nem conheço fazendo a unha e eles ministrarem na vida dela. E é algo assim que me surpreende, mas imagina, tipo assim, como Deus faz as coisas, né? A gente não entende, mas não temos que entender, simplesmente fazer. Exatamente. E aí foi vários momentos. Então, tipo assim, eu agradeço muito a Deus por me colocar nesse meio, porque eu tenho contato com muitas mulheres. E poder, que seja, só ministrar um pouquinho do que ele precisa na vida de cada uma, para mim já é o suficiente. Sim, Sensacional. Muito bom. Então, trazendo para esse lado da beleza, da estética ainda, claro, a sua área, tem a Bíblia fala que nós devemos cuidar do nosso corpo, né? Que é o templo do Espírito Santo. Só que eu acredito que tem uma linha tênue entre a autoestima, porque você trabalha em produzir, em gerar autoestima nas mulheres, né? Sim. E a vaidade, né? Que em excesso a gente sabe que não é algo bom, não é algo legal. Como é que você lida assim com essa questão? Já aconteceram casos de pessoas que, olha, não, eu acho que isso daí não vai ficar bom em você, ou você entra nessa questão também com as suas clientes? Eu entro bastante. Bom, eu hoje trabalho com a área de naturalidade. Essa é a área que eu sou especialista, então, primeiramente, eu acho que é você ter autoridade na área que você já conversa e faz. Então, se eu busco naturalidade,
Eu busco clientes que buscam a mesma coisa que eu posso dar para elas. Então, quando chega uma cliente com algum tipo de procedimento, antigamente tinha uns procedimentos que faziam, que a gente chamava de definitiva. Ah, sim. Quando começou. Era uma técnica nova no mercado, ainda não tinha atualizações, pigmentos e coisas assim. Então, foi feito da forma como se fosse uma tatuagem. Sim. Hoje eu trabalho com naturalidade e a maioria dessas mulheres, elas querem não ter mais essa micropigmentação no rosto. Então, a gente guia elas para a questão de remoção, né? Que eu também sou especialista em despigmentação, a laser. Para que elas possam ter uma autoestima, mas também sempre levando para... A gente não está ali para mudar o que ela tem, mas sim realçar o que ela já tem. Perfeito. Então, quando chega uma pessoa assim, e já desfiz de algumas clientes que queria do jeito, mas eu não faço assim, aí eu falo, olha, não é o tipo de procedimento que eu faço, mas posso te indicar para outra pessoa. Sim. Então, eu acho que você primeiramente ter autoridade e ser assertivo no que você precisa ali. Então, se é a naturalidade que eu sigo, é isso que eu passo para minhas clientes. Eu tento sempre conversar um pouquinho com elas para elas entenderem que nada é perfeito e simétrico. A gente não tem que estar ali assim, essa sobrancelha tem que estar perfeita. Não, gente, ninguém é simétrico aqui, ninguém é igual de um lado. Sim. Então, o que eu tento passar para elas é o que a gente pode pontualizar ali. Olha, dá para melhorar aqui, um pouquinho aqui, para ficar harmônico com o seu rosto. Sim. Não precisa mudar o seu rosto, não precisa mudar a sua sobrancelha, não precisa ser algo muito intenso para que você se sinta melhor. E outra dica é parar de se comparar. Sim. Seguir pessoas mais realistas na questão das redes sociais, deixar de entender que todo mundo tem um biotipo, todo mundo tem uma genética. Sim. Então, a gente parar de querer ser igual às outras pessoas. Você é único, Deus te fez assim. Realça o que você pode realçar ali, mas não sem exageros. Sem exageros. Sensacional. A gente eu vejo bastante por aí, né? Principalmente nesse lance da harmonização facial, as pessoas até brincam e tiram sarro, Queixinho né? mais... Tá parecendo, todo mundo tá parecendo igual. Todo mundo igual, né? Parece que... Mas dá pra dar melhorada no queixo aqui? Mas é verdade. Tem muita gente que parece igual hoje, mas é porque todo mundo faz o quê? A mesma coisa. O mesmo procedimento todos. padrão. Aonde eu falo que não faz sentido. Não faz sentido, é verdade. Você entender sobre uma harmonização específica para cada cliente, tem um atendimento único para cada cliente. O seu rosto, o caimento do olho, tudo, gente, até a questão da pálpebra faz diferença. Então, por que eu vou fazer uma sobrancelha mais elevada com uma cliente que tem um olhar diferente, entendeu? Sim. Então, eu acho que tem que ser muito conversado, muito transparente com a cliente e mostrar para ela. Porque às vezes elas não sabem. Você está falando de singularidade. Exatamente. Deus fez cada um de nós de maneira singular. Isso é importante. O teu trabalho, ele é um trabalho que glorifica a Deus dentro do que você se propôs a fazer, porque você falou agora há pouco que você trabalha com a questão da naturalidade. Sim. Que, na verdade, é realçar e valorizar aquilo que a pessoa já tem. Isso. E, às vezes, a pessoa não enxerga o que ela já tem, já é belo, porque foi Deus que fez daquele jeito. Então, o teu trabalho glorifica a Deus. E você tem que ter isso, né, na tua cabeça e fazer com que as pessoas também enxerguem isso, nessa verdade, né? Não é fácil, mas é possível. Não vou falar que não é possível. É possível, gente. Eu trabalho com muitas meninas hoje que entendem, mas é a base. Você é especialista, você conversa com o cliente, você guia ela para ela entender. Sim. A mesma coisa. A gente, quando vai ler a palavra, mesma coisa. A gente não é especialista na hora, mas a gente aprende, a gente entende. Deus te mostra o caminho. Sim. Então, a gente tem que parar de achar que tudo é de um jeito só. É isso. Exatamente. Não, legal. Você até falou da palavra, a gente tem a oportunidade de ler a palavra junto com o do autor, né? Que é o Espírito Santo. E aí, quando você fala do seu trabalho, de propor, né? De conversar com as suas clientes, de trazer esse aspecto de que Deus criou cada um a sua imagem, a sua maneira, né? Do seu jeito. É importante, claro, que o autocuidado, né? O cuidado em si com o corpo, a aparência também, porque eleva a autoestima, a pessoa fica, né?
Sim. é importante, mas esse ponto aí realmente é A gente crucial. é um templo, né, de Deus. Exato. A gente tem que cuidar também. Da mesma forma que fazer uma atividade física. Sim, Então, a gente cuida, não é por vaidade só. A gente cuida porque é um templo de Deus. Sim. Precisamos dessa ferramenta, né? Exatamente. Então, eu acho que tudo se une. Sim. Quando a pessoa se sente com autoestima mais alta, que eu falo que eu ajudo a elevar essas autoestima, Sim. isso não é só para ela se sentir bonita. sim, sim. Isso vai gerar impacto na vida dela em outras formas. Dela se sentir mais disposta ao trabalho, a se sentir disposta a fazer outras coisas na vida dela. E eu falo por mim. Quando você se arruma, você fala assim, nossa, hoje eu vou me arrumar a melhor roupa e tal. Você não se sente mais Sim, motivado para fazer as coisas? A mesma coisa. Quando ela tá com a sobrancelha feita, quando ela tá se sentindo bem, isso vai ajudar ela em outros aspectos, no trabalho e na vida dela. Sim. Muito bom. Ó, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas tem muito papo ainda para bater aqui, tem muita coisa que a gente quer saber ainda, né, Felipe? Sim, com A certeza. gente vai fazer um pequeno intervalo, depois da vinheta a gente volta. Estamos de volta aqui juntamente com Felipe Romero e também com a nossa convidada dessa noite, Laisa Pestana, que está contando uma história linda aqui da sua área de atuação, a área da beleza, a área da autoestima. E a gente queria saber, Laisa, de você, além de você fazer, a gente sabe que você também ensina a fazer, que você é mentora de outras pessoas. E o quanto isso é importante, o quanto você acredita impactar a vida das pessoas, ensinando elas a fazerem o mesmo que você já faz. Sim, gente, olha, eu nunca imaginei olhando para trás que eu estaria ensinando outras mulheres a fazer a mesma coisa que eu faço hoje. Bom, eu sou mentora hoje, dou curso sim na minha área, né, de lash lifting, nanofields e também brow lamination. Mas agora tu vai ter que traduzir. Vamos lá, são nomes de Felipe técnicas. sabe, eu não Eu sei. não sei, não. Felipe sabe, eu São não nomes sei. de técnicas hoje que a gente tem para sobrancelhas, dos cílios e também a parte de fio a fio realistas que eu te falei, que é questão de preenchimento de sobrancelha, às vezes a pessoa tem uma falha, uma simetria, então a gente também faz. Bom, ser mentor é uma coisa bem desafiadora, até porque, tipo, olhando para dentro, a gente sempre fica com aquela dúvida de, será que eu sou capaz? Crença limitante. Eu sei, a gente vai falar sobre isso. Hoje eu não me sinto mais assim, mas antes eu já me senti muito assim, nessa questão dessa limitação, né? Isso não vem de Deus, gente. Exatamente. Por favor. Mas eu tive que trabalhar bastante isso, porque a gente sempre fica assim, será que a pessoa vai aprender mesmo? Ou será que a pessoa vai entender o que eu estou tentando ensinar? Mas eu sempre tive uma facilidade um pouquinho de explicar o procedimento. Então eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo? Por que eu não estou ensinando? Sendo que eu gosto. Aí eu falei assim, vai na cara e na coragem mesmo, vamos fazer uma apostila, vamos começar assim e vamos começar a divulgar. E foi assim que começou. Mas falar pra você que não foi fácil, a minha primeira aluna, eu me tremia toda. Eu ficava assim, meu Deus, será que eu tô ensinando certo? Mas assim, gente, o feedback, depois ouvir o feedback delas e ver que você tá conseguindo ajudar uma pessoa que realmente quer entrar para a área, às vezes a pessoa não tem nada a ver com a área, gente. Eu pego, assim, pessoas que nunca tiveram contato com a área da beleza e hoje querem uma oportunidade em crescer na área de beleza. E a gente sabe que é uma área que sempre está crescendo, sempre está inovando. Então, poder fazer parte disso, da mudança da vida dessas pessoas, né? E se tornar a carreira delas depois, porque é uma carreira. Sem dúvida. Tá? Porque tem gente que às vezes duvida, acha, você faz sua sobrancelha? Não, gente, não faço sua sobrancelha. Levo a autoestima das mulheres e ajudo com muito mais impacto na vida delas. Então, sim, se você hoje quer se especializar e quer entrar para a área da beleza, não fique pensando demais, só vá, tá? É isso que eu posso falar. Show de bola. Então, você comentou, o Alan comentou até da crença limitante, né? Sim. Até engraçado porque a gente teve a ideia do podcast e era tudo, vamos fazer, vamos embora e tal. Quando ligou a câmera, cara, porque fora da câmera a gente conversa, a gente, à vontade. Horas e tal. horas se deixar. Parece fica, que é super natural. Horas e horas. E quando liga a câmera fica, né? Meu Deus. E aí a gente vê que
né? A gente está É evoluindo, um processo, estamos aprendendo Acho e que tal. tudo começa assim. Exatamente. A questão do curso é a mesma coisa. Na vida, tudo é um processo. É. É no curso, seja aqui, na vida, tudo é um Gente, processo. Sinceramente, ó, contar uma história pra vocês sobre a minha primeira vez que eu fiz, transicionei de carreira. Eu fui penteadista, né, por muitos anos, foi meu primeiro estúdio, foi de penteados e eu tinha uma sócia que fazia maquiagens. Quando veio a pandemia, eu fazia penteado, gente, noivas. Não tinha mais festa, não tinha mais nada e a minha maior Parou renda tudo, foi pro saco. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E nisso eu falei, eu preciso mudar de carreira. Aí quando eu fui ver, eu tinha uma colega minha que hoje já foi minha sócia, a Débora. Ela ainda trabalhava tranquilamente com sobrancelhas, as pessoas mesmo assim iam. E eu falei, gente, eu preciso transicionar. Aí comecei a procurar, falei com o Vitor, aí falei assim, amor, eu preciso mudar de área e tal. Ele vê um curso, então, e fui. Gente, eu fiz o meu primeiro curso, fui doidinha também, fiz o meu primeiro curso de nanofios. Não tinha feito nem de design de sobrancelha, fui lá logo para nanofios. Fui para São Paulo, passei 3 dias lá e acabou que eu estava tão insegura, mesmo após ter feito esse curso, que eu fiquei quase 10 meses, 11 meses para começar a atender. Então, essa é a crença limitante que a gente está falando. Sim. É você se autoduvidar o tempo todo e pensar assim, mas ai, como que eu vou fazer isso na pessoa? E se a pessoa não gostar? E não sei o quê. A gente pensa demais sobre todas as possibilidades que às vezes nunca vão acontecer. E a gente deixa de fazer grandes coisas, que nem esse podcast que hoje vocês tiveram coragem. E hoje eu transicionei, hoje essa é a minha carreira porque eu tive a coragem também. Mas falar que foi fácil não foi. Não, fácil nunca é. E aí, nesse processo seu, como é que você sentiu, assim, Deus trabalhando, Ele te guiando, te direcionando? Olha, como é que foi isso? Eu vou ser também bem sincera aqui que eu voltei a caminhada com Cristo há uns 3 anos atrás. Sempre tive a base e tal, mas falando de caminhar mesmo, de voltar a caminhar mesmo com Cristo, foi há uns 3 anos atrás, quando uma amiga minha, Mel, Davi, me chamaram para centro de adoração e eu senti a necessidade de ter esse relacionamento íntimo com Deus novamente. Isso me ajudou muito. Antes eu me sentia um pouquinho perdida. Várias vezes eu quis desistir. Sim. Porque o início é muito difícil. Você investe, você não tem cliente. Você às vezes atende uma cliente uma vez por semana. Mas faz parte. Mas aquela dúvida que vem todas as vezes, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou? Será que eu devia estar fazendo isso Exato. mesmo? Então, tipo assim, o que realmente Cristo, ele foi só abrindo um pouquinho mais meus olhos. Claro que foi mudando um pouco as coisas também. Eu fui crescendo um pouquinho mais, né? A minha empresa foi crescendo, outras ideias acontecendo. E a gente nunca imagina que Deus vai levar a gente, às vezes, para um lugar. E, às vezes, ele fala assim, não é aí. Então, tipo assim, eu tô falando disso porque hoje eu tô com uma clínica ali na Oswaldo Cruz. E hoje eu tô pensando em diminuir. Aí eu tô assim, Deus, mas é isso mesmo? E é isso. Mas é difícil entender às vezes, mas eu acho que a parte de você ter essa comunhão, ter a intimidade com Cristo, buscar Ele todos os dias, para entender melhor o que Ele quer da gente, né? Então, tipo, Ele me ajudou ao mesmo tempo, mas também às vezes a gente fica naquela, ai, Cristo, é difícil, mas vale a pena. Vale toda a pena. Sim, show de bola. Meu, é bem isso, porque a gente, às vezes, limita... Às vezes não, na maioria das vezes, né? A gente limita a ação de Deus na nossa vida. Sim. Né? Que é justamente as crenças limitantes que o Alan comentou. Né? Não tem... O nosso lado humano, às vezes... Tem questão do controle também, né? Exatamente. Não porque ele não pode fazer, Sim, porque a claro. gente não acredita muitas vezes ou não permitimos. Não que a gente tenha poder sobre Deus, Isso. mas às vezes a nossa falta de fé, de convicção no que Deus quer fazer, impede que aconteçam as coisas, né? Mas estar sensível à voz de Deus, como você tem estado, faz toda a diferença, né? Para saber para onde Deus quer nos conduzir, seja profissionalmente, Sim. seja pessoalmente. Isso é muito importante. Esse mercado que você está é um mercado muito grande, que é o mercado da beleza, do autocuidado, né?
E Competitivo demais. E entrando nisso, aproveitando esse gancho que você deu de ser competitivo, o grande desafio, acredito que seja, é manter a fé e a integridade no meio de um mercado tão competitivo, né, onde as pessoas às vezes fazem coisas que não agradam a Deus, até porque nem todas servem a Deus. E como se comportar nesse meio, né? Guardando a fé, sendo íntegra. Acho que não, outra coisa que também não é fácil, porque a gente luta todos os dias contra o nosso eu. E claro que às vezes vai ter ali uma conversa, uma fofoca. Mas tem gente nesse meio. Ai, mas é verdade. Sim. Então, tipo assim, às vezes a gente tem que se controlar. Não vou falar que sempre eu estou controlada, mas assim, a gente tenta todos os dias a matar esse nosso eu, mas assim, relaxa, respira. O que Deus faria? O que Jesus faria no meu lugar? Aqui. Mas, sim, a gente tentar, eu acho que isso tem tudo a ver com aquela coisa que a gente falou lá no início, o ambiente. Sim. Então, se você sente ali o ambiente, tá com uma música legal, a cliente, você tá tudo muito calmo, conversando com ela, eu acho que também essas coisas vão guiar também como vai levar esse tipo de conversa com a cliente, ou esse tipo de situação, às vezes, que acontece. E nós, como discípulos de Jesus, temos a responsabilidade de fazer os ambientes. Sim, né? exatamente. Ainda mais você também tocando uma empresa, recebendo pessoas, a responsabilidade de fazer aquele ambiente ser um ambiente de luz, de paz e tranquilidade, onde a presença de Deus possa ser sentida, né? É responsabilidade nossa, né? É muito. Em todos os ambientes, né? Tudo. Seja na educação, seja, como nós já falamos... Paciência também é uma coisa no que... serviço público, enfim, todas as áreas. Essa responsabilidade é nossa. Sim. Né? E, infelizmente, algumas pessoas têm perdido essa percepção e têm se deixado influenciar, quando, na verdade, deveria influenciar e fazer com que o ambiente seja um ambiente onde Cristo, né, seja reconhecido. Né? Com certeza. Sim. Eu posso falar que eu acho que em qualquer trabalho, em qualquer lugar, você vai encontrar pessoas de diversas religiões, diversas situações que às vezes vão abrir algumas coisas com você que é muito mais íntimo, mas aí você tem que pensar duas vezes, às vezes, antes de comentar ou falar alguma coisa. Esse é o nosso papel, a gente tem que realmente pensar duas vezes antes de falar. E, claro, a gente falha, não tem como, às vezes a gente vai se influenciar, mas não é a questão de você, me influenciei, agora eu vou com tudo. Não, calma. Aconteceu, mas o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para não acontecer novamente? E eu acho que isso vem para Efésios 6. Gosto bastante. Sobre a gente se preparar, né? Vestir a armadura, se preparar, porque todo dia é uma luta, gente. Exatamente. O empreendedor, o empresário, no Brasil principalmente, ele é muito desafiado, né? Todos os dias. Porque eu costumo dizer, o empreendedor é aquele cara que ele tira água do deserto, Com né? certeza. Porque ele cria ali alguma coisa, muitas das vezes do zero, e tem o desafio ali de fazer aquilo crescer. E a gente sabe que empreender no Brasil é muito difícil, é muito desafiador, né? Eu tenho exemplos de pessoas até em casa, né? Que empreendem e têm o desafio de manter os seus princípios, principalmente, trazendo até para a nossa realidade, né? Como cristãos. E como que você vê isso em relação a não negociar os seus princípios? Né? Nessa área, que nem puxando o gancho para a pergunta que o Alan até fez, porque é um desafio que a gente tem, seja no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa família até, né? Sim. Nossos princípios não podem ser negociados. Não tem como, gente. Como a gente sempre fala, mas vai ter música gospel, sim, vai ter conversas às vezes de Deus, sim, e com tudo com muito cuidado, né? Respeito a cada cliente que passa lá pela clínica, mas negociar a gente não negocia. É claro que é uma luta todos os dias, mas a gente não tem como negociar. Uma coisa tem a ver com projetos, às vezes, que eu tenho um projeto em mente que já foi colocado em papel e tudo,
de ajudar, né? De fazer um projeto como se fosse uma ONG, ajudar mulheres com baixa renda e tal, para entrar para essa área da beleza. Sim. E teve um tempo atrás que eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, como era o melhor caminho para entrar nisso, e ela foi muito franca em falar, você tem que tomar muito cuidado com quem você vai se relacionar. Até porque, às vezes, você quer ajudar, a sua mente está no lugar certo, mas a pessoa vai usar isso e vai corromper isso. Tem pessoas com Então, intenções erradas. Intenções de questões assim, você quer ajudar, eu te dou tanto, mas só se você fizer isso. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é o nosso coração, né? Infelizmente, há muitas pessoas que querem tirar proveito Com certeza. da dor do outro. Sim, sim. Né? Da tristeza, da situação da outra pessoa. E as pessoas procuram esses meios. Infelizmente, é o que tem mais acontecido, né? É exatamente isso. A gente sabe de muitas histórias que as pessoas usam aquilo só como meio para um outro fim, mas é um fim de se locupletar, Ou um fim pessoal, mostrar. de se mostrar ou tirar proveito, Sim. seja lá de... Como já É passou. complicado, isso é complicado, mas a gente precisa ser luz, precisa ser bênção, precisamos dar testemunho, né, na onde Deus tem nos plantado. Isso é algo que Deus tem planejado mesmo, vai acontecer, gente. Vai Não acontecer, tem como. Então, exatamente. você não precisa se expor a isso, nem aceitar isso para que aconteça. Nosso Deus é Deus de tudo. Sim. Se Ele tem esse plano para sua vida, se Ele tem... se é isso mesmo que Ele quer para você, vai acontecer. Sim. É claro que não vai ser no momento que você quer. Exatamente. É no momento dele. Isso a gente tem que aceitar também. Mas é isso. Vai acontecer. Só que você não precisa se rebaixar, né? A aceitar algumas coisas assim que pode acontecer e vem. Não tem como. Sim. Muito bom. Tentador, né? Muitas coisas são tentadoras. Muito bom. E aí? Cara, eu vou te falar. Eu quero muito que minha esposa entre nessa área. Será que ela vai, será que Tá ela vai se ouvindo. dar bem? Ela tá Será que ela ouvindo. vai se dar A bem? Jennifer. Tá ouvindo. Já compra o curso aí com a mentora aí para poder... É uma área muito legal, gente, sério. Não, mas é legal porque a gente quer tratar no nosso programa, né, nas nossas redes sociais, sobre como a gente pode influenciar através das nossas áreas de influência, né? Exato. Isso mesmo. E até eu me desafio a isso porque eu trabalho com tecnologia, né? Sim. Então, o que eu posso fazer em prol do reino, utilizando a tecnologia, né? Exato. Me propus a fazer aqui, ó. Sim, a gente está usando a sem tecnologia, dúvida. né, para Totalmente. propagar Tudo é tecnologia o hoje. evangelho, para propagar histórias que inspiram, que edificam, né, a vida das pessoas. Exato. E com certeza, né, a história da Liza e a... História, não, e tem mais história, porque não dá tempo, né? Mas a gente queria também saber um pouquinho mais, Liza, sobre os seus sonhos, projetos futuros. Se tem algum testemunho pessoal, familiar, alguma história que você pode trazer para a gente que também possa inspirar quem está nos assistindo, está nos ouvindo. Eu posso falar sobre a graça de Deus na minha vida. É isso que eu posso falar. Desde que eu voltei, né, a caminhada com Cristo, além de conhecer pessoas incríveis Deixa eu como fazer vocês. deixa eu te cortar só um pouquinho, porque ela usou uma palavra aqui que outra pessoa usou outro dia, eu tive que perguntar. Voltou da onde? Né, É importante. verdade. É importante falar isso, para Sim. poder glorificar ainda mais Deus, Não, o que ele sim, fez. eu Né? fiquei um bom tempo fora do caminho de Deus. Sim. Claro que me deixei levar ao mundo, às escolhas, então foi me levando para mais longe dele. Até que a gente sabe, né? Não tem como. Ele quer você, acabou. Então, eu tive um reencontro com ele quando eu fui para uma viagem lá em Goiânia. Eu sou de Goiânia, gente. É minha terra. Meu pai, eu fui visitar meu pai. E foi logo uma época que o meu marido não pôde ir comigo. Que o pai dele ia passar por uma cirurgia. E aí eu falei assim, mas eu quero ir, eu preciso ver minha família. E eu senti a necessidade de muito ir. Eu fui sozinha, dirigi 12 horas para Goiás. E cheguei lá, passei um tempo com a minha família, com a minha mãe, com meu pai. E o meu pai falou, filha, vamos para a igreja e tal. E, a pregação acabou comigo no meio. Essa que é boa. E quando eu vi, antes de... E foi meu tio que estava pregando até. E ele apelou no final. Antes dele terminar, eu já estava lá na frente de joelho.
quebrada, chorando. E foi assim que eu falei assim, eu decidi, falei, não, assim que eu chegar em Santos, vou ligar pra Mel. Antes de eu chegar em Santos, eu chamei a Mel, eu chamei o Davi. Vocês estão tendo aquela célula lá ainda? Sim. Foi a célula Foi. na sua casa, Felipe, até. Foi. Eu falei assim, eu preciso ir e tal. Falei com meu esposo, falei pra ele que eu ia começar a voltar a frequentar. E foi assim. E aí eu não saí mais. Eu falei assim, cara, não tem quem me faça sair mais do caminho de Cristo. Que bênção. E nisso começou a mudar tudo. O meu esposo, para quem conhece hoje, Vitor, ele não era convertido. Ele vem de uma família que também não é cristã. Então, esse ano a gente faz 10 anos juntos. Mas toda mulher, ou todo esposo, ou que seja, qualquer pessoa que é cristã, o maior prazer é ver a pessoa que você mais ama Sem dúvida. aceitar Cristo. Eu fico até um pouquinho Emocionada, né? Mas é isso, gente. Deus me mostrou graça na minha vida e do meu marido também. Hoje ele aceitou Cristo e é isso. Está caminhando junto no Evangelho, a gente pôde testemunhar Nossa, de perto. essa história, uma história muito vocês linda mais que mesmo. ninguém sabem. Verdade. Mas assim, quando Deus quer... Eu tinha até planos, eu falei assim, cara, eu vou... fui pro encontro com Deus na Centro de Adoração. Falei assim, vou me preparar, vou fazer a escola ministerial. Quando meu marido decidir aceitar Jesus, eu vou ver ele se batizar. Quando eu tava voltando do encontro, cheia do amor de Deus, simplesmente chegou lá, ele, eu aceitei Jesus. Aí eu falei, caraca, Deus! Aí você consegue ver que, tipo, não é no seu momento, não é do seu jeito. Mas Deus é perfeito em todas as formas. Não é a gente que isso. determina, é Deus Não. que tem os seus planos Exato. infalíveis e aprove ele escolher, né, naquele dia, Isso. de a gente poder testemunhar. E você voltando, eu acompanhei de perto, né, o Felipe, né, acompanhei de perto, você voltando de um retiro espiritual, seu esposo dentro da igreja para te receber, ouviu a palavra e se rendeu a Cristo, né? Então isso é um testemunho maravilhoso, forte, Incrível. né, relevante, que as pessoas precisam ouvir e saber que Deus sempre faz. Né? Deus sempre faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, Deus sempre faz, né? Exato. Mas gente... Linda história, né? Não tem... Quase que eu chorei aqui também. Então já estamos segurando também. Até porque a gente chorona, conhece a história, né? A gente conhece a história, a gente sabe a verdade que ela está perto. falando, né? Sim. Aliás, o Vitor está aqui nos estúdios acompanhando ali. Aqui, meu marido está aqui. Beijo, te amo. Que legal. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, muito especial. Como o Felipe falou, a primeira mulher a participar no mês da mulher. mês da mulher, né, representando todas as mulheres, inclusive a minha. Te amo, minha esposa. Fala pra tua que tá aí também. A minha esposa está aqui, ó. Também te amo, amor. Então, muito especial. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada a vocês. A gente está iniciando, né, essa jornada do Carral. O Carral tem como propósito exatamente isso, trazer histórias e pessoas, né, que são relevantes nas suas áreas de atuação, que promovem a fé, que apontam para Cristo em tudo que fazem. E a tua história, a sua vida e a tua história é uma dessas que a gente gostaria de partilhar. Estamos fazendo isso aqui nessa noite. Obrigada. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Fala um pouquinho da sua rede social, fala um pouquinho da empresa, onde ela está localizada mais uma vez. Hoje a gente está localizado na rua Oswaldo Cruz, ali 369, perto do Supercentro. A rede social hoje que eu utilizo é a Liza Beauty. Né? A gente vai colocar na descrição do vídeo depois, que o povo sempre erra o nome. Mas não é difícil, é fácil, é Liza Beauty. E é isso, gente. Lá você vai encontrar tudo sobre procedimentos e até cursos e vai entrar em contato. E eu vou poder ajudar vocês da forma que vocês precisarem. Muito bem. E para arrematar, Liza, deixa uma mensagem aí para quem quer entrar na área, uma mensagem que você, como mentor e como consultora, tem para quem quer ingressar aí na área da saúde, da estética, né? Sim. A única coisa que eu posso falar é não pense demais. Quem tem vontade e tem essa vontade no coração de entrar para a área, não se sinta insegura.
hoje em dia, que nem no curso, eu sempre falo para as minhas alunas, insegurança ela sempre vai estar lá, mas é você que decide se você vai continuar ali com ela ou se você vai simplesmente passar ela e falar, eu vou conseguir. Então, a prática dentro da área, ninguém começa sabendo de tudo, mas sim a gente começa e depois a gente só se aperfeiçoa. Sim. Então, tudo é prática e eu sempre estou lá para segurar a mão das minhas clientes e das minhas alunas. E tudo que vocês precisarem, pode chamar. E é isso. Muito bom. Gente, ó, procurem a Liza. Você que tem o desejo de entrar na área da estética, né, do autocuidado, da beleza. É importante a gente ter esse cuidado, né, em cuidar do templo do Espírito Santo também, né? Então, para a gente finalizar aqui, ó, cuida do seu corpo, cuida da sua estética com a Liza, faça atividade física, porque é importante, porque Deus deu essa ferramenta para nós utilizarmos em prol do reino. Sim. Então, cuida do seu corpo, cuida da sua estética, cuida da sua beleza. Claro que no limite ali entre a autoestima e a vaidade, porque a gente sabe que a vaidade não é uma da coisa... idolatria do corpo, Exatamente. Né? Do culto ao corpo, narcisismo, nada isso disso. não é de Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado por acompanhar mais um episódio, né? Terceiro episódio. Nosso terceiro episódio. Né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com a Liza, que é uma pessoa que a gente acompanha e caminha junto, com o Alan, principalmente, que é meu discipulador, né? Se você não sabia, você agora está sabendo. Então, é isso. Legal. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, pelo nosso canal no YouTube. A vocês que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui no nosso terceiro episódio. Voltamos logo, logo com mais um podcast, Carralcast, o podcast da Influência Cristã. Um abraço. Deus abençoe vocês.